Olá e bem-vindos. Olha, o material que a gente vai analisar hoje é um verdadeiro clássico, quase um rito de passagem para quem começa a se interessar por finanças. São trechos de Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E a nossa missão aqui não é só resumir o que todo mundo já ouviu falar, sabe? É mergulhar na mentalidade que fez desse livro um fenômeno e entender por que as ideias dele, mesmo décadas depois, ainda geram tanto debate. Exatamente. E o ponto de partida do livro é essa estrutura narrativa que é, assim, genial. A experiência do autor com os seus dois pais. De um lado, o pai biológico, o pai pobre. Um cara com PhD, chefe de educação do estado do Havaí, um funcionário público exemplar, que apesar do bom salário viveu sempre com dificuldades financeiras. Nossa. Do outro, o pai do melhor amigo dele, o pai rico, que mal terminou o ensino fundamental, mas se tornou um dos homens mais ricos do estado. E é desse choque de visões de mundo que nascem as lições, né? O pai pobre sempre dizia: estude, tire boas notas e arranje um emprego seguro. Já o pai rico ensinava algo completamente diferente. Totalmente. O livro deixa isso claro desde o início. O pai pobre dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O pai rico rebatia: a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Uau! É esse contraste que serve de guia para a obra inteira. É o palco perfeito para a primeira grande ideia do livro, um conceito que virou jargão, a corrida dos ratos. Certo, vamos desempacotar isso. Muita gente já ouviu o termo, mas qual é a mecânica por trás dele segundo o livro? É a descrição de um ciclo de vida que, olha, soa dolorosamente familiar para muita gente. A pessoa se esforça na escola, consegue um diploma, arranja um bom emprego, buscando, claro, segurança. Uhum. Com o primeiro salário, o estilo de vida começa a se expandir. Casa, carro, talvez filhos. As despesas aumentam. Natural. Para dar conta, a pessoa trabalha mais, busca promoções, ganha um aumento. Só que com mais renda, vem mais impostos e geralmente mais desejos. Uma casa maior, um carro melhor. Exato. A pessoa fica presa nesse loop. Trabalhar cada vez mais para pagar contas cada vez maiores, sem nunca de fato acumular patrimônio. É tipo correr numa roda de hamster sem sair do lugar. Mas essa ideia da corrida dos ratos, ela não soa um pouco, sei lá, elitista? Para muita gente, um emprego seguro não é uma armadilha, é uma bênção. É a única forma de sustentar a família. O livro aborda essa perspectiva. Essa é uma crítica muito pertinente. E o livro, especialmente numa leitura mais superficial, pode passar essa impressão. Mas, se a gente aprofunda o argumento, a crítica do Kiyosaki não é o emprego em si, mas a dependência total dele como única fonte de renda. Entendi. E também a mentalidade de que um salário maior é a solução para todos os problemas financeiros. A questão que ele levanta não é por que você tem um emprego, mas sim, o seu emprego está te levando para onde? Se a resposta for só pagar as contas do próximo mês, então, segundo a lógica do livro, você está na corrida. E o que alimenta essa corrida, o que mantém as pessoas presas nela, é a parte mais desconfortável, né? O livro argumenta que são duas emoções primárias, o medo e a ambição. Isso é muito poderoso. É muito primal. Me faz pensar em todas as vezes que olhei o saldo da conta e senti um frio na barriga, ouvi um anúncio e já comecei a planejar uma compra. Pois é. E o livro ilustra isso com uma história fantástica do próprio Kiyosaki. Aos 9 anos, o pai rico o contrata para trabalhar numa de suas lojas por míseros 10 centavos a hora. Nossa, muito pouco. Depois de algumas semanas, o garoto se sente explorado, fica revoltado e vai pedir demissão e um aumento. O pai rico então revela a lição. Ele fala: acabei de te ensinar algo. A maioria das pessoas passa a vida controlada por essas duas emoções. Medo e ambição. Exato. O medo de não ter dinheiro as faz aceitar qualquer emprego. E quando recebem o pagamento, a ambição as faz sonhar com tudo que podem comprar. E mais dinheiro só piora o padrão, é isso. Exatamente. Mais dinheiro não quebra o ciclo, só aumenta a velocidade da roda. É o que o livro chama de a cenoura na frente do burro. A primeira e mais importante lição do pai rico é justamente esta: os ricos não trabalham pelo dinheiro. Eles aprendem a fazer o dinheiro trabalhar para eles. A saída da corrida não é correr mais rápido, é entender o jogo e sair da roda. Ok,
Então, se a meta é sair da roda e fazer o dinheiro trabalhar para você, como se faz isso na prática? Isso me parece o pulo do gato e o livro simplifica tudo numa regra que ele chama de regra número 1. É uma regra de uma simplicidade assim quase chocante. Você tem de conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. O argumento do livro é que a principal razão pela qual as pessoas têm dificuldades financeiras é porque não foram ensinadas sobre essa diferença fundamental. E as definições são super diretas, quase infantis de propósito para não ter confusão. Um ativo é algo que põe dinheiro no seu bolso, um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Fim. O que importa é a direção do fluxo de caixa. E aqui é crucial notar uma coisa que o livro subentende. Essa definição do Kiyosaki é baseada estritamente no fluxo de caixa, certo? Isso é diferente da contabilidade tradicional, onde sua casa ou seu carro são, sim, listados como ativos no seu balanço. O livro ignora isso de propósito para focar obsessivamente numa única coisa: a geração de renda passiva aqui e agora. É uma definição pragmática, não contábil. Faz sentido. É um filtro. A pergunta é, isso gera renda ou gera despesa? A partir daí, o livro desenha o fluxo de caixa de cada classe. Para os pobres, a renda entra e sai quase que instantaneamente para despesas essenciais. Na classe média, o fluxo é mais complexo. O salário entra, mas é imediatamente direcionado para uma grande coluna de passivos, como hipoteca, financiamento do carro, dívidas de cartão. E aí está o ponto central. A classe média compra passivos pensando que são ativos. Sei. Já os ricos, segundo o livro, focam seus esforços e seu capital em construir uma coluna de ativos, ações que pagam dividendos, imóveis que geram aluguel, negócios que operam sem a presença constante deles, propriedade intelectual. Esses ativos geram renda. E o que eles fazem com essa renda? Usam para comprar mais ativos. É um ciclo virtuoso de crescimento, onde o patrimônio cresce de forma exponencial. E a renda não depende mais do tempo que eles dedicam a um trabalho. E aqui a gente chega no ponto que, assim, até hoje gera mais debate. A ideia de que a sua casa própria não é um ativo. Isso vai contra tudo que a maioria de nós ouviu a vida inteira. E, francamente, parece ignorar o valor da segurança, da estabilidade de ter um teto, sem falar na valorização do imóvel. O livro simplesmente descarta isso. Essa é a grande provocação do livro e o ponto que precisa ser bem entendido. Pela definição estrita de fluxo de caixa do Kiyosaki, a casa onde você mora é, sim, um passivo. Ela não põe dinheiro no seu bolso. Pelo contrário, ela gera uma corrente constante de saídas. IPTU, condomínio, manutenção, seguro, juros do financiamento. O pai pobre dizia: nossa casa é nosso maior investimento. O pai rico dizia: minha casa é uma dívida. Nossa, que diferença! O livro não ignora a segurança ou a valorização, mas argumenta que as pessoas confundem as coisas. Como assim? O que é poderoso nessa ideia não é a contabilidade em si, mas a mudança de foco. Kiyosaki nos força a perguntar: este item está me aproximando ou me afastando da liberdade financeira? É uma pergunta sobre o propósito do dinheiro. Exato. O propósito. O dinheiro preso numa casa cara e nas suas despesas é um dinheiro que não está trabalhando para você em outros lugares. O livro não é contra ter uma casa. Ele é contra a prioridade de ter uma casa antes de ter uma coluna de ativos sólida. Ah, entendi. Então a sugestão é: construa seus ativos primeiro e deixe que o fluxo de caixa gerado por eles pague pela casa dos seus sonhos. Isso. Assim, um ativo que é seu portfólio de investimentos está pagando por um passivo, que é a sua casa. A lógica se inverte. Certo. Então, se a regra é comprar ativos, e o livro argumenta que a maioria das pessoas gasta seu dinheiro em passivos, como se começa a construir essa coluna de ativos na prática? Acho que a história do fundador do McDonald's, que o livro conta, é a metáfora perfeita para isso. É uma história fantástica. Em 1974, o Ray Kroc, fundador do McDonald's, foi dar uma palestra para uma turma de MBA. No final, ele perguntou aos alunos: qual é o meu negócio? E todo mundo riu, imagino. Todos riram, era óbvio. Hambúrgueres, responderam em coro. Ele deu uma pausa e disse: senhoras e senhores, meu negócio não são hambúrgueres. Meu negócio são imóveis. Uau!
E qual era a lógica dele? A lógica era que, embora o McDonald's fosse uma empresa de franquia de hambúrgueres, o verdadeiro motor de riqueza para o Kroc e para a corporação era a compra dos terrenos onde cada franquia seria construída. Sei. O franqueado pagava aluguel pelo terreno para a empresa do Kroc. Hoje, o McDonald's é um dos maiores proprietários de imóveis do mundo. Nossa. Os hambúrgueres pagavam as contas, mas os imóveis construíam a riqueza. E isso ilustra a terceira grande lição do livro, a diferença entre a sua profissão e o seu negócio. Isso é contraintuitivo. A maioria das pessoas pensa que o produto que elas vendem ou o serviço que prestam é o negócio delas. Como essa mentalidade de cuidar do seu negócio se aplica a alguém que não vai comprar terrenos, como, sei lá, um programador ou um médico? É aí que está a beleza do conceito. Sua profissão é aquilo que você faz para ganhar um salário, geralmente trocando seu tempo e conhecimento por dinheiro. Para o médico, é atender pacientes. Para o programador, é escrever código. Certo. O seu negócio, segundo Kiyosaki, é a sua coluna de ativos. É aquilo que você faz com o dinheiro que ganha na sua profissão. A recomendação do livro é: mantenha sua profissão, pague suas contas, mas comece a cuidar do seu negócio. A profissão é a medicina, mas o negócio dele pode ser investir em ações, comprar uma sala comercial para alugar ou ser sócio de uma clínica. Para o programador, a profissão é o emprego na empresa de tecnologia, mas o negócio pode ser desenvolver um aplicativo paralelo, comprar títulos do governo, investir em fundos imobiliários. O seu negócio é aquilo que continua gerando renda mesmo quando você não está trabalhando ativamente nele. Perfeito. E isso se conecta com uma observação sobre bens de luxo que eu achei muito interessante. O livro diz que a classe média, ao receber um aumento, tende a comprar um luxo, um carro novo, uma viagem cara, geralmente a crédito. Sim, aumentando a coluna de passivos e se prendendo ainda mais na corrida dos ratos. A mentalidade rica proposta no livro é o oposto. Primeiro, você investe o dinheiro extra em um ativo, por exemplo, compra ações ou um pequeno imóvel. Então, com a renda gerada por esse ativo, você compra o bem de luxo. A esposa do autor queria uma Mercedes. Em vez de tirarem do salário, eles usaram os lucros de seus investimentos em imóveis para comprar o carro. O ativo pagou pelo luxo. A compra vira uma recompensa por ter fortalecido seu negócio, e não uma fonte de estresse financeiro. O que, de novo, volta à ideia de fazer o dinheiro trabalhar para si em vez de trabalhar pelo dinheiro. É a síntese de tudo. Os ativos estão trabalhando para pagar não só as contas, mas também os luxos. É a inversão completa da lógica da corrida dos ratos. Então, para a gente amarrar os pontos principais desta nossa análise de pai rico, pai pobre, a ideia central é que a maioria das pessoas está presa na corrida dos ratos, um ciclo de trabalhar por dinheiro para pagar despesas, impulsionado pelo medo e pela ambição. E a chave para escapar não é um salário maior, mas sim a alfabetização financeira. E o núcleo dessa alfabetização é entender a diferença pelo prisma do fluxo de caixa, entre ativos que colocam dinheiro no bolso e passivos que tiram. A estratégia, então, é focar os esforços em construir uma coluna de ativos que gere renda passiva. É o que o livro chama de cuidar do seu próprio negócio, que é algo separado da sua profissão. É uma mudança fundamentalmente psicológica. Totalmente. Sem dúvida. É uma mudança de mentalidade que desafia muitos conselhos financeiros convencionais que a gente ouve desde criança. A ideia de que sua profissão e seu negócio são duas coisas diferentes é particularmente poderosa. Com certeza. E talvez o pensamento final que o material nos deixe seja uma pergunta para reflexão. Quantas das verdades financeiras que a gente aceita sem questionar, como a ideia de que a casa própria é o melhor investimento ou que um salário maior resolve magicamente os problemas financeiros, estão, na verdade, nos mantendo presos justamente na corrida que tanto tentamos vencer?